Olá, pessoal. Meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e esse é mais um material didático nosso. Esse é um vídeo slide sobre radioatividade. Vamos falar de história, conceitos e características das radiações ionizantes. Esse material faz parte de um conjunto de materiais didáticos que eu desenvolvo para disciplina de biofísica, que é oferecida para o curso de farmácia da UFRJ. Então, esse material também está disponível em áudio, num sistema de podcast do aplicativo Spreaker, e também disponível uma videoaula e algum material escrito sobre esse tema. Tá tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, o que a gente tem para falar hoje aqui sobre radioatividade? A gente hoje vai falar sobre onde que a gente encontra radioatividade no nosso dia a dia, um pouco da história da radioatividade, vamos falar dos tipos de radiação ionizante que existem e as características de cada uma delas. Eu começo perguntando para vocês, onde que vocês veem radioatividade no seu dia a dia, ou nos noticiários, ou na cultura, em filmes? Ou seja, quando eu falo radioatividade, em que você pensa? Eu tenho aqui algumas sugestões. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, na produção de energia elétrica a partir da energia nuclear, né, a partir da radioatividade. No Brasil, a gente tem um exemplo disso. A gente tem apenas uma usina nuclear no Brasil. Na verdade, são duas usinas em funcionamento. É um complexo de usinas nucleares são as usinas de Angra, né? A gente tem Angra 1, que já funciona desde a década de 80, e Angra 2 desde a década de 2000. Angra 3, se eu não me engano, já começou também seu funcionamento, mas eu não tenho certeza. Tudo bem, então isso é um uso interessante da energia nuclear. Tem outros usos da energia nuclear, outros usos da radioatividade que são muito importantes para a gente, que é no radiodiagnóstico. Ou seja, o uso da radioatividade para diagnosticar doenças, patologias, distúrbios, né, distúrbios médicos. A gente conhece o aparelho de radiografia tradicional, todo mundo já fez alguma radiografia no passado. Uma evolução disso, que é a tomografia, que é um equipamento que foi produzido para você gerar imagens tridimensionais usando radioatividade. É, então é similar à radiografia, só que a imagem é mais, digamos assim, construída em relação ao relevo do órgão ou do tecido. E a mamografia, obviamente, que é uma especialização da radiografia muito importante para a saúde mamária, detecção de tumores de forma precoce. E claro, vocês estão vendo aqui nessa tela também um aparelho de teleterapia, que nada mais é do que uma versão da radioterapia, né? Tele é distância, então você tem radioterapia à distância, então a fonte radioativa está fora do corpo do indivíduo e está sendo irradiado para tratar provavelmente um tumor ou um câncer. Vamos falar disso em seguida. Vocês estão vendo aí, a gente tem usos da radioatividade na pesquisa, a gente usar átomos radioativos para marcar proteínas, marcar carboidratos, lipídios, DNA, ou seja, marcar moléculas dentro da célula para a gente mapear essa célula depois, saber o que aconteceu com essa molécula, entender rotas metabólicas. Foi muito importante no passado, hoje em dia a gente usa muito pouco radioatividade para isso. Quando a gente marca radioativamente moléculas, biomoléculas, a gente pode fazer experimentos, por exemplo, com quantidades muito pequenas dessas moléculas e mesmo assim conseguir revelar esse experimento para poder visualizar. Por exemplo, em técnicas de purificação, em que você faz eletroforese, depois bota o gel com essas moléculas num filme, né, para poder marcar esse filme, que nem a gente faz com uma radiografia, e a gente consegue enxergar em que parte do gel que estão cada uma das moléculas. A gente pode fazer isso aqui, esse quadro aqui no canto direito superior, que é a hibridização in situ, que é uma forma de você identificar RNA mensageiro nas células, então você sabe qual célula está expressando qual gene. Fazer isto autorradiografia, então aqui você também tem marcação com material radioativo, mas dessa vez tecidual, então você vê no tecido onde está localizado certas moléculas que você marcou radioativamente. Mas obviamente tem algumas coisas ruins que a gente
que o termo radioatividade pode levantar na gente. E eu acho que o mais comum e mais terrível foi realmente o uso das bombas nucleares no final da Segunda Guerra Mundial. No Japão foram duas bombas, né? Esse uso aconteceu uma vez só, mas uma vez com duas bombas, né? Duas cidades diferentes. Tudo bem. Então temos coisas boas, coisas ruins. Vamos ver então como é que essa história começou. Essa história começou, na verdade, com o Sir William Crookes. O Sir William Crookes, ele era um pesquisador britânico que no final do século XVIII desenvolveu um equipamento que ficou conhecido depois como tubo de Crookes ou ampola de Crookes, que é isso aí que vocês estão vendo no slide. O que é isso e para que servia? Bom, a ampola de Crookes ela era de vidro e ela tinha três componentes importantes. Primeiro, ela tinha dois polos, né? Um polo que eventualmente ia ser chamado de catodo e outro de anodo, porque nos experimentos que o Crookes fazia, ele fazia uma grande diferença de potencial entre esses dois polos. Tá? Então ele gerava uma voltagem, uma diferença de potencial. Um polo negativo, né, o catodo, e um polo positivo, o anodo. A terceiro componente que eu falei para vocês, que é interessante na ampola, é que ele tinha uma válvula para poder tirar o ar de dentro da ampola. Por que disso? Porque quando ele fazia uma diferença de potencial muito grande, ele conseguia fazer com que o catodo liberasse um feixe de raios até o anodo, mas só no vácuo. Quando tinha ar, isso não acontecia. Ele chamou isso de raios catódicos. A gente sabe hoje em dia muito bem que isso são os elétrons, né? Então os elétrons estavam saindo do polo negativo, o catodo, e indo para o anodo, polo positivo, estava sendo atraído por lá por essa grande diferença de potencial. Mas se ele deixasse o ar dentro, esses elétrons interagiam com as moléculas que formam o ar e essa atmosfera interna, e você não tinha os elétrons chegando no anodo. Né? Você tem que fazer isso no vácuo, que é como funciona vários sistemas similares a esse. Muito bem, mas o Sir William Crookes inovou com isso. E aí muita gente começou a usar o tubo de Crookes para vários experimentos em relação aos raios catódicos e outros experimentos também. Um deles foi esse cara aí, esse barbudo, que é o Wilhelm Conrad Röntgen. Meu alemão é muito bom, mas vamos que vamos. O Röntgen, ele... Muito bem, eu vou resumir a história. Em 1895, segundo a lenda, num dia de trabalho como outro qualquer, que ele trabalhou durante muitas horas com a ampola de Crookes dele, ele, depois indo embora, ele apagou a luz do laboratório para ir embora, e aí ele viu uma placa brilhando no escuro. Estava fluorescendo essa placa. E essa era uma placa que estava encostada assim na parede, na bancada. Era uma placa de platino cianeto de bário. E ele acendeu a luz de novo, voltou para lá. Ué, por que essa placa está fluorescendo? E aí ele percebeu que a placa estava atrás da ampola de Crookes. A ampola de Crookes estava direcionada para essa placa. E aí ele pensou assim, ué, será que tem alguma coisa saindo da ampola de Crookes que está fazendo essa placa florescer? O legal de gravar uma videoaula em casa é que a gente pega os cachorros do condomínio latindo. Tudo bem, é uma aula coparticipativa. Vamos continuar. Então ele ficou desconfiado disso. Ele começou a fazer vários experimentos. Ele desconfiou que tinha algum tipo de radiação que saía da ampola de Crookes, atravessava o vidro, ao contrário dos elétrons que não atravessavam o vidro. Então ele fez alguns testes, colocou a mão na frente e mesmo assim esses raios ultrapassavam. Inclusive ele fez a primeira imagem, foi ele que fez a primeira imagem radiográfica, digamos assim, que é famosa, que é essa aqui, que é a mão da esposa dele, onde aparece a aliança dela. O que mais que a gente teve de interessante depois dessa grande descoberta do Röntgen? Bom, um ano depois, o Antoine-Henri Becquerel, um francês, um físico francês, ele descobre a radiação emitida pelo urânio natural, rochas que continham urânio emitindo radiação. Então,
Aí cabe a gente fazer um comentário sobre essa parte peculiar da história, que é o seguinte: o Röntgen ele descobriu a radioatividade inventando ela ao mesmo tempo, porque o que ele estava produzindo no laboratório dele, primeiro, era artificial e não é primeiro, não tem segundo, é só primeiro. Era artificial, era raio-x, tá? Que é uma o raio-x tem duas peculiaridades. Primeiro, ele não é natural. Segundo, ele não é emitido do núcleo dos átomos, ele é emitido da eletrosfera. A gente vai falar disso mais para frente, tá? O Becquerel sim descobriu a radiação natural do urânio. Só que o frisson em relação ao que a descoberta do Röntgen foi tão grande que abafou um pouco o trabalho do Becquerel. Porque essa coisa de você produzir radioatividade na intensidade que você queria e tal, manipulada, acabou sendo muito mais interessante em termos práticos. Então, em 1898, né? Pierre e Marie Curie, lá, franceses também, né? Pierre era francês, Marie era iugoslava não, desculpa, ela era polonesa. Ela foi estudar na França, eles se casaram, começaram a trabalhar com radioatividade. Ela encontrou os radioisótopos do elemento rádio, desenvolveu o método de purificação deles, e eles caracterizaram as radiações que eram emitidas por esse radioisótopo do rádio, né, que eram três radiações, uma de alta energia e alta penetração, que eram os raios gama, né, e também caracterizou a radiação beta e alfa. Em 1901, eles tudo bem, o que está falando aí no slide é que o Becquerel e Curie sofreram queimaduras, tudo bem. Isso é outra coisa, mas o que eu ia contar da história aí importante é o seguinte, que em 1901 o Röntgen ganhou o Nobel de Física pelo desenvolvimento lá do raio-x. Em 1903, o Nobel de Física foi dividido entre o Becquerel e o casal Curie, por eles explicarem o fenômeno da radioatividade. Né? Que o Röntgen não explicou isso, quem explicou foram eles depois, pelo menos parcialmente. Né? São um capítulo bem bonito da história. O primeiro prêmio Nobel concedido foi de física, o primeiro prêmio de física concedido Nobel foi o do Röntgen. E logo depois o do trio. Né? Vamos seguir adiante? Se estava havendo queimadura por causa dessa radiação, será que talvez houvesse então aplicação médica ou aplicação biológica de um modo geral dessa radiação? Então, em 1901 mesmo houve alguns testes com ação bactericida e antigerminativo da radiação. Bergoni e Tribondossi foram pesquisadores que fizeram muitos estudos com vários tipos de tecidos e células, testando a radiosensibilidade dessas células. Eles postularam algo bem interessante que a gente vai falar em outro vídeo. Eles viram que células em divisão são mais suscetíveis, né, são mais radiosensíveis. Em 1903, Bardeen viu o efeito esterilizante da radiação. E em 1907, a gente teve o grande experimento de Miller, em que ele viu efeitos hereditários da radiação. Aí abrindo um parêntese aí, já que a gente está falando de biofísica de um modo geral, o nascimento da ciência biofísica é muito discutido. Alguns colocam o nascimento da biofísica quando você começou a medir potencial elétrico em nervo, né? Ou seja, com a eletrofisiologia experimental. Tem gente que coloca com esse trabalho de Miller, que é mostrando efeitos hereditários da radiação. Alguns colocam lá no desenvolvimento da microchip eletrônica. Então tem vários momentos aí que a gente pode pensar no nascimento da biologia, da biofísica. Mas esse é um bem interessante realmente. Né? Miller irradiou drosófila, que são aquelas mosquinhas de fruta, e a prole dessas drosófilas irradiadas geraram... A prole dessas drosófilas eram mutadas, tinham mutações. Então, o dano que os pais recebiam eram passados adiante nas suas células germinativas. Tá bom?
Aqui algumas curiosidades dessa história. Tem a foto aqui que eu falei para vocês da mão da esposa do Röntgen. Teve o próprio Röntgen foi quem executou o primeiro fez o primeiro uso médico do raio-x, né, um ano depois da sua invenção. Ele usou para localizar um pedaço de faca, um fragmento de faca nas costas de um marinheiro que estava bêbado, entrou numa briga, foi esfaqueado e eles queriam fazer uma cirurgia para retirar o fragmento. E o Röntgen fez a imagem para ajudar nessa cirurgia. O Clarence Doll, que foi assistente do Thomas Edison, ele supostamente foi a primeira morte induzida por raio-x, por radioatividade. O Thomas Edison trabalhou muito com radioatividade. E a grandiosa, maravilhosa Marie Curie, ela tem uma história de vida sensacional. O material escrito que é oferecido a vocês relacionado a essa aula tem bastante coisa falando sobre ela. Ela ganhou o Nobel em Física em 1903, como eu já tinha comentado, dividido com o marido e com o Henri Becquerel, e mais tarde ganhou o Nobel em Química em 1911, um pouco depois do marido dela ter falecido. É a única pessoa que tem 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Ela tem uma história de vida impressionante, realmente. Aliás, toda a família. Mas depois vocês podem ler o material para ver isso. Vamos começar a falar então dessa tal de radiação ionizante, essa radioatividade. Para começo de conversa, vamos normalizar aqui as coisas. O que é radiação? Bom, a radiação é uma forma de propagação de energia, né? É energia que se propaga de uma fonte até uma outra área, né? Então, e que ela pode se propagar através de um material físico ou no vácuo, dependendo do tipo de radiação. E ela se propaga na forma de ondas, né? Vamos ver, obviamente, se propaga na forma de ondas. A gente pode medir amplitude, medir comprimento de onda, frequência, isso tudo. Quando a gente coloca as radiações ionizantes aqui dentro do nosso espectro eletromagnético, o que é o espectro eletromagnético? São os comprimentos de onda ou as frequências, depende de como você constrói esse espectro. Aqui essa figurinha está mostrando frequência. Então as frequências, desde as mais altas até as mais baixas, conhecidas pelo homem, né? A gente conhece as radiações de maior comprimento de onda, ou seja, de frequência mais baixa, que a gente conhece são as ondas de rádio, que a gente produz para telecomunicação. E as de frequência mais alta, ou seja, comprimento de onda menor, são alguns raios cósmicos e as nossas radiações ionizantes, gama e raio-x. A gente vai se prender aqui nessas de alta frequência, que são as que interessam para a gente, são as capazes de ionizar alguém, ou seja, elas são as radiações ionizantes. E é isso que eu vou falar para vocês agora. Qual é a diferença de uma radiação ionizante para uma não ionizante? Bom, o próprio nome já está dizendo, a radiação ionizante ela é capaz de ionizar um alvo que absorva essa energia. Por quê? Porque a energia que ela carrega é muito grande. Então, quando o elétron absorve essa energia, ele ganha tanta energia cinética que ele ganha tanta energia que ele transforma essa energia em energia cinética, essa potencial em cinética, e ele é ejetado da sua órbita. Uma radiação não ionizante pode ser absorvida por um elétron, mas isso faz apenas ele migrar de uma órbita para outra. Ele não consegue ter energia suficiente para se liberar da atração do núcleo. Tá certo? Então é isso que acontece. Isso que uma radiação ionizante faz. Ela ioniza. A gente pode, vou passar rápido nesse daí, a gente pode classificar a radiação segundo a origem ou segundo a natureza. Segundo a natureza interessa pra gente, porque vocês vão ver que as radiações ionizantes, elas podem ser ondulatórias, ou seja, uma radiação eletromagnética ondulatória, apesar de que existe radiação mecânica também, mas não vem ao caso agora. A gente não vai falar sobre isso hoje. Então ela pode ser radiação ionizante, pode ser uma onda eletromagnética, ou ela pode ser corpuscular, ou seja, ela pode ser uma partícula energética. Então, Mário, essa tal de radioatividade pode ser uma onda de energia ou pode ser uma partícula energética? Sim. E da onde vem isso? Isso vem de átomos instáveis, ou seja, que tem um núcleo instável, energeticamente instável. Os famosos radionuclídeos,
Também são conhecidos como radioisótopos, mas radioisótopo é só uma das variedades. Então, vamos por partes, como diria Jack Stripador. Por que esse núcleo está instável? Na maioria das vezes, ele está instável porque ele tem nêutron demais nele. Tá? Na sua formação, ele foi formado com nêutrons a mais do que o normal. Nesse caso, a gente chama ele de um isótopo radioativo. Por que isótopo? Lembra o que são isótopos? Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, mesma carga positiva no núcleo. O que varia neles? Eventualmente varia a massa deles. Então, por que varia a massa? Porque esse núcleo tem nêutron demais. Tá? Essa instabilidade faz com que esse núcleo emita uma partícula ou uma radiação eletromagnética. Se for uma radiação eletromagnética, a gente conhece ela como radiação gama. Se for uma partícula, a gente conhece essas partículas, são duas possibilidades, três na verdade, daqui a pouco eu explico, são as radiações alfa e beta. O termo radiação alfa, radiação beta, é um termo complicado de usar porque eles não são radiações, eles são partículas. Em geral, a gente chama eles de emissão alfa ou emissão beta, ou partícula alfa, partícula beta. Tá? Mas tudo bem, vocês vão acabar vendo assim alguns livros, alguns textos, não é para ficar preocupado ou chateado com isso. Saiba que não é uma radiação eletromagnética e o termo está aí meio que emprestado. Então vamos lá, quem são essas partículas? Partícula alfa, a gente tem escrito aí núcleo de hélio. Por que tem escrito isso? Porque a partícula alfa é idêntica ao núcleo do elemento hélio. O elemento hélio é aquele que tem massa 4 e número atômico 2. Ou seja, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. E a partícula alfa é exatamente isso. Diga-se de passagem, se você pensar bem, né, a partícula alfa é um pedaço bem razoável do núcleo, né, uma partícula grande. Contém 2 partículas atômicas, né? Desculpa, 4. 2 nêutrons e 2 prótons. A partícula beta, essa é bem pequenininha. E a gente conhece ela como elétron ou pósitron, dependendo da carga que ela tem. Por isso que eu falei que as corpusculares, né, as radiações ionizantes corpusculares, elas são 3, na verdade, né? Que é a alfa, que sempre tem carga 2, mais 2, porque são 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula beta negativa e a partícula beta positiva. A partícula beta negativa... Peraí, voltando. Por que a gente chama de elétron ou pósitron? Por causa da carga e por causa do tamanho também. O tamanho de uma partícula beta se assemelha ao tamanho de um elétron. Ou seja, tem uma massa ínfima, muito pequenininha. Mário, de onde isso vem de dentro do núcleo? Pois é, a partícula beta, ela se forma dentro do núcleo a partir de transformações internas que ocorrem dentro do nêutron ou dentro do próton. Então, o rearranjo energético das subpartículas que compõem elas pode gerar a expulsão, a emissão de uma partícula beta positiva ou negativa. Se ela for negativa, ela veio de dentro de um próton. Se ela for positiva, ela veio de dentro de um nêutron. Se ela é negativa... Desculpa, eu errei isso, né? Então, eu vou gravar de novo. Se ela for positiva, é fácil de decorar. Eu não gostaria que vocês decorassem, mas é fácil de decorar. Se essa partícula beta for positiva, ela veio de dentro de um próton. Então, aquele próton perde uma carga positiva e deixa de ser positivo, ele passa a ser neutro. É como se um próton tivesse se transformado num nêutron. Se essa partícula beta é negativa, ela saiu de dentro de um nêutron. Então, se o nêutron perde uma carga negativa, ele fica como? Positivo. Então, é como se um nêutron tivesse transformado num próton. Tá? Então, quando você perde uma partícula beta, a massa daquele átomo quase não se altera. É como se estivesse perdendo um elétron. Mas o seu número atômico se altera. Porque se você está mudando a carga do núcleo... Né, o que é o número atômico? Lembra? Gente, lembra? A gente decora como o número atômico é o número de prótons. Mas, na verdade, é o número de cargas positivas. Né? Então, se você retira uma carga positiva ou adiciona
uma carga positiva, você está mudando o número atômico desse seu elemento, tá bom? Existe a emissão de nêutron, mas a emissão de nêutron eu não vou focar aqui nesse vídeo, porque a emissão de nêutron é muito peculiar, ela só acontece com a entrada... ela acontece em algumas ocasiões, por exemplo, em estrelas, no núcleo de estrelas ela acontece com a entrada de alguns gases, algumas partículas que vêm do espaço e entram na nossa atmosfera. O nêutron pode ser formado a partir de reações de fissão nuclear e de fusão nuclear que o homem desenvolveu. Então, isso não tem muito interesse para a biologia, então eu vou cortar isso fora desse vídeo, tá? Por último, a radiação gama. Bom, essa sim é uma emissão que o núcleo faz, os núcleos instáveis faz, que é apenas energia, não tem massa nenhuma, tá? Então é uma radiação eletromagnética, ou seja, uma quantidade de energia que é emitida, um fóton, né, de luz, nesse caso de luz no comprimento de onda de radiação gama, né, que é emitido desse núcleo instável. Tá? Tudo isso, entre aspas, em busca da estabilidade do núcleo. O que mais que eu vou falar para vocês? Isso aqui eu vou passar adiante, depois vocês podem voltar nesse slide se vocês quiserem, é só umas formas de simbolizar esses termos que a gente está usando. Então, vamos voltar àquela história dos isótopos. Eu falei para vocês que quem tem núcleo instável são os isótopos radioativos, né? Então, esses isótopos, né, ou seja, são isótopos, eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, só altera o número de massa deles, ou seja, a quantidade de nêutron nesse núcleo. Então, exemplos aqui. O hidrogênio é um exemplo bom de se dar. O hidrogênio, você lembra, ele é um átomo formado por um próton no núcleo, o núcleo dele é um próton, e ele tem um elétron orbitando nesse próton. Muito bem. Ele tem mais dois isótopos, que são o deutério e o trítio. O deutério tem um próton e um nêutron no núcleo, o trítio tem um próton e dois nêutrons. Ou seja, sempre um próton no núcleo, o número atômico é sempre 1. O número de massa altera de acordo com quantos nêutrons tem. Mesma coisa acontece com carbono, que o seu isótopo não radioativo é o carbono 12, ou seja, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons nesse núcleo. Existe também o carbono 13 e o carbono 14 com um ou dois, 1 e 2 nêutrons a mais, respectivamente. Tá? Aqui tem um exemplo interessante, que é o mercúrio, que tem 7 isótopos, todos com número atômico 80, né, porque são isótopos, mas com a massa variando bastante, desde 196 até 204. Tá bom? Então, eu tinha falado para vocês que normalmente, nem sempre, mas normalmente, os núcleos são instáveis porque tem nêutrons demais. Mas nem sempre é assim. Existe um outro cara que é um isômero radioativo. A gente chama esse isômero radioativo de isômero metaestável. Mário, é um isômero, então tudo nele é igual ao outro? Mesmo número de massa, mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de próton. O núcleo é igualzinho em carga. Qual é a diferença, por exemplo, aqui nessa tabelinha, né? Nesse quadro, a gente tem o tecnécio, por exemplo. Então você tem o tecnécio normal, 43,99, e o tecnécio metaestável. A diferença é a quantidade de energia nesse núcleo. Então ele é um isômero, mas ele é um isômero metaestável, ele não está estável completamente. E assim como qualquer outro material radioativo, ele tem uma tendência a emitir partícula ou energia para se estabilizar. Não pensem que por ser apenas um excesso de energia, que ele vai fazer uma emissão de radiação gama e tudo ficou bonito e lindo. Né? As coisas não são assim perfeitinhas na natureza. Ele tem um excesso de X de energia, emite esse X de energia e se estabilizou, pronto. Não, não é isso que acontece. Ele pode emitir partícula, ele pode emitir alfa, emitir beta. A gente vai ver isso depois num outro material didático, falar sobre decaimento radioativo, tá? Não vai ser hoje não. Tá? Seguiu adiante. Então vamos dar um resumão em cada uma dessas emissões. Emissão alfa é uma partícula formada por 2 prótons e 2 nêutrons.
para quem gosta de decorar, eu odeio, espero que vocês não decorem, apenas entendam, pode decorar que quando um radionuclídeo emite uma partícula alfa, a massa diminui 4 unidades, o número atômico diminui 2 unidades. Não decora isso, apenas pense, que é muito melhor sempre. Se saiu 2 prótons e 2 nêutrons, a massa daquele elemento vai diminuir em 4 unidades. Se você emitiu 2 prótons, ou seja, 2 cargas positivas, então a carga positiva daquele núcleo muda para menos, né? O número atômico vai diminuir. Aqui a gente tem alguns exemplos de emissão de partícula alfa, que é o exemplo do urânio, o exemplo do rádio. Muito bom. Sobre a radiação alfa, a emissão alfa, né, na verdade. Ela tem uma capacidade de penetração muito pequena. Penetração onde, Mário? No ambiente. Penetração no ambiente. Então, se você tem uma fonte radioativa e ela emite partícula alfa, essa partícula alfa vai atravessar, por exemplo, no ar, cerca de 10 centímetros. O alcance dela é muito baixo. Por quê? Porque ela é uma partícula muito grande e o caminho que ela faz no meio ambiente é muito errático, né? Ou seja, ela faz vários desvios, se balança toda e ela interage muito rapidamente com as moléculas do ambiente. Se ela interage facilmente, isso significa que ela tem um baixo alcance, certo? Depois eu vou falar qual é uma questão em relação a isso tornar ela mais ou menos perigosa, tá? Vamos seguir adiante. Beta. Bom, emissão beta, agora na verdade a gente está falando de duas possibilidades, né? Eu já tinha comentado com vocês, então vou passar mais rápido aqui. Se a emissão beta é negativa, se a partícula que foi emitida é negativa, ela então veio de dentro de um nêutron do núcleo de origem. Então, esse nêutron do núcleo de origem vai passar a ter carga positiva. Então, o número atômico desse elemento vai aumentar. Ou seja, quando você emite uma partícula beta negativa, você passa a ter uma carga positiva mais no núcleo, então o número atômico aumenta, porque é como se você tivesse um próton a mais. Tá? Não precisa decorar, é só entender. Para partícula beta positiva, é exatamente o contrário. Então ela sai de dentro de um próton, aquele próton passa a ter carga neutra, então é como se você retirasse um próton de lá. Não retirou o próton, retirou só a carga dele. Então aquele elemento passa a ter um número atômico menor. Ok? Muito fácil de entender. Radiação gama é mais fácil de entender ainda. Não há perda de energia. Não há perda de massa, apesar de que a radiação gama normalmente é emitida após ou em conjunto com a emissão de uma partícula, particularmente partícula alfa. Ou seja, quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, ele normalmente emite logo em seguida um fóton de radiação gama. Tá? Mas a saída da radiação gama não gera perda de massa, nem gera alteração no número atômico, porque não mexe com a carga do núcleo. Certo? Então, resuminho aqui, partícula alfa, partícula beta. Partícula alfa tem baixo alcance, partícula beta tem mais alcance, a trajetória dela no ambiente é um pouco mais retilínea. Mas veja bem, aí você pode pensar assim, poxa Mário, então a radiação alfa ela é pouco perigosa, né? Porque o alcance dela é baixo, a beta é mais perigosa, porque ela tem um alcance maior. Esse raciocínio faz sentido, mas a gente não depende só dele para essa coisa ser perigosa ou não. Né? Porque quando você fala de perigosa, você está falando de quê? É de causar dano ao ser humano, causar dano a um ser biológico? Pois é, então, isso é relativo porque tem outras características que contribuem para isso. Por exemplo, a partícula alfa, ela tem baixo alcance e por isso ela é pouco perigosa? Ok, concordo. No entanto, ela é uma partícula com alta carga, ela tem carga mais 2. Então imagina um ambiente como o ar, por exemplo. Você tem vários átomos compondo a atmosfera, e aí você tem uma partícula alfa passando entre esses átomos. Esses átomos são o quê? Como é que é um átomo? Um núcleo com uma eletrosfera gigante, cheia de elétrons, cheia de carga negativa. E aí passa por você
Por que esses elétrons não saem das órbitas? Lembra de vocês aprenderem isso em química, em física? Eles não saem porque o núcleo está atraindo. Né? O núcleo tem carga positiva e ele está atraindo aquilo ali. Mas aí passa por você um, um núcleo de gás hélio, né? Do elemento hélio. Ou seja, passa carga positiva próximo desses elétrons. Então, nessa disputa, a partícula alfa consegue arrancar elétrons de vários elementos que estão no ambiente, fazendo como se fosse uma cauda de cometa atrás dela. Então, ela é capaz de ionizar vários átomos-alvo. Então, ela tem baixo alcance, mas ioniza bastante. Então, ela é perigosa, mas não é. Depende das circunstâncias, estão entendendo? E assim sucessivamente. A partícula beta tem maior penetração, mas ela tem interação mais única com cada elétron de uma eletrosfera-alvo. Não é como a alfa que gera esse arrastão de elétrons. E a gama tem uma penetração muito grande, né? São dezenas de metros, um alcance de dezenas, às vezes centenas de metros, o que faz com que ela seja bastante perigosa em termos de área, né? Área total. Muito bem. Tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração para uma radiação ser perigosa ou não. Porque não é simplesmente ela ter alta ou baixa penetração, ou alto ou baixo alcance. A questão é quanta energia ela carrega. Lembra que eu falei para vocês que tanto a radiação gama quanto as partículas são extremamente energéticas ao serem expulsas do núcleo. E essa quantidade de energia que essas partículas ou que essa radiação carregam podem variar bastante. Então, tem essa. Vocês estão vendo essa tabelinha aí? Eu vou, na verdade, vocês podem depois olhar ela com calma, mas eu vou apontar apenas dois itens aqui. Que são esses dois itens aqui, ó, que são emissões de partícula beta negativa. Ambas são beta negativa. Só que um é emitido pelo fósforo 32 e outro pelo enxofre 35. Eu até trabalhei com enxofre 35 há muitos anos atrás. A gente trabalhava com um escudo de acrílico, atrás de um escudo de acrílico, então beleza, porque essa partícula beta não passava pelo escudo de acrílico. Todo mundo falava isso para mim no laboratório. Eu era moleque, estava fazendo minha iniciação científica. E aí o pessoal falava, não, bota 2, 3 luvas, trabalha com o óculos de proteção de acrílico e usa o escudo de acrílico. E trabalha atrás do escudo de acrílico. Com isso, a radiação não vai chegar até você. Porque essa é uma radiação beta fraca. Então eu ficava escutando isso, mas não tinha explicação disso, né? Aí, mais tarde, eu depois estudei isso e entendi. Por quê? Eu fiquei curioso com isso. Porque um dia eu entrei no laboratório de um amigo e esse meu amigo falou aqui que a gente trabalha com radiação. Então a gente trabalha atrás desse negócio aqui que tem chumbo, tem que botar um avental de chumbo e não sei o que de chumbo. Eu falei, tu trabalha com o quê? Aí ele falou, eu trabalho com fósforo 32 que emite beta. Eu falei, eu trabalho com beta e a gente só usa um escudinho de acrílico. Aí eu fui procurar o porquê disso. Porque olha a quantidade de energia dessa beta emitida pelo enxofre 35 e olha a energia emitida pelo fósforo 32. São 10 vezes mais energia. Então não é só uma questão do quanto penetra, o quanto alcança, é também uma questão de quanto de energia aquela partícula tem, tá? Ou aquela radiação. Ok, e agora, para finalizar, vamos falar do raio-x. A gente começou falando do raio-x lá na história do Röntgen, e vamos finalizar falando dele. Não posso deixar de falar do raio-x, porque ele é um cara todo especial. Então, por que o raio-x é especial? Eu falei já para vocês, são dois motivos. Primeiro, que ele é uma radiação indireta, ele não é natural. Tá? Na verdade, o raio-x pode ocorrer de forma natural, mas isso é muito raro. É quando você tem emissão de radiação gama, e essa radiação gama vai gerar a emissão de raio-x secundário nos átomos que são atingidos por ela. Mas eu não vou falar disso aqui, isso não é tão importante para a gente. Então eu quero falar de como a gente cria o raio-x. O raio-x, além dele ser artificial, ele não vem de um núcleo instável, ele vem da eletrosfera. E por que isso acontece? Isso acontece de duas maneiras. Existem dois tipos de raio-x. Um é chamado de raio-x característico, o outro é chamado de raio-x de frenamento. Vamos falar primeiro do raio-x característico. O raio-x característico acontece quando
alguma coisa, um acontecimento consegue arrancar um elétron da camada K de um átomo-alvo qualquer. Tá? Na verdade, não é de um átomo-alvo qualquer, são de alguns átomos, né? Alguns materiais específicos. Quando esse elétron da camada K é arrancado, essa vacância no orbital é preenchida por um elétron de uma camada mais exterior. Os elétrons de camadas mais exteriores, eles têm mais energia. Então, quando ele ocupa uma camada de menos energia, ele libera esse excesso de energia na forma de uma radiação eletromagnética. Qual? O raio-x. Então, é um rearranjo na eletrosfera que gera a emissão de raio-x, porque fica sobrando energia e essa energia é emitida na forma de um fóton de raio-x. Tá? Quem é que arrancou esse elétron lá da camada K? Quem arrancou isso foi um feixe de elétron altamente energizado que bateu ali e arrancou esse elétron da camada K. Como que a gente faz um feixe de elétron, Mário, com alta energia? Ora, gente, a gente faz isso lá na ampola de Crookes, lembra? Faz uma diferença de potencial muito alta, quanto mais alta a diferença de potencial, com mais energia o elétron vai sair do cátodo para o anodo. Quando ele chega no anodo, que é um metal, né, se usa muito tungstênio, hoje em dia se usa uma liga de tungstênio com algum outro metal lá para ajudar a resfriar, e ele bate nesse metal, ele arranca um elétron da camada K da eletrosfera desse átomo lá do tungstênio, e isso gera a produção de raio-x. Tá? O que você tem hoje em dia nos equipamentos de raio-x é exatamente uma ampola de Crookes que nem antigamente. Só que, obviamente, muito mais moderna, muito mais bem trabalhada, com o máximo de eficiência possível. Tá? Isso é o raio-x característico. Existe uma outra coisa que pode acontecer quando você emite um feixe de elétron de alta energia para cima desses metais. O que pode acontecer é o seguinte: os elétrons que estão chegando ali acelerados, eles não vão se chocar, por um acaso, não vão se chocar com nenhum elétron. Então eles não vão arrancar nenhum elétron daquela eletrosfera. Mas eles passam muito perto do núcleo. Se eles passarem muito perto do núcleo, o núcleo pode atrair esses elétrons e eles vão sofrer um desvio na trajetória. Esse desvio é devido a uma desaceleração que aquele elétron sofre, certo? Então ele está vindo em direção ao núcleo. O núcleo atrai ele desacelera. Só que ele não atrai tanto assim, né? O elétron consegue continuar essa trajetória. Então ele apenas sofre um desvio porque ele desacelerou. Se ele desacelerou é porque perdeu essa energia. Essa energia perdeu e foi para onde? Ela foi liberada na forma de um fóton no comprimento de onda de raio-x. Então, esse é o raio-x de frenamento. Em geral, em radiografia ele não é muito desejado, existe um macete para não gerar muito raio-x de frenamento. Tá certo? Então, nesse caso aí, ninguém foi ionizado, nenhum elétron foi arrancado, não teve rearranjo na eletrosfera, apenas o elétron projetado lá pelo seu equipamento que você emitiu, acelerado, ele sofreu desvio, perdeu energia e com isso ele emitiu o raio-x. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês... Vamos passar aqui para o último slide, que é o fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse material, desse vídeo, que eu chamo de vídeo slide, que é como se fosse uma aula inteira minha que eu dava antigamente de forma presencial tradicional. Eu peguei os slides de uma antiga aula minha, fiz uma pequena revisão, gravei esse vídeo para vocês. Ele se soma ao resto dos materiais que eu produzo para vocês. Como sempre, dúvidas, comentários são sempre muito bem-vindos. Vocês podem postar diretamente aqui no YouTube ou lá dentro dos nossos canais de comunicação do FRJ. Eu sempre vou procurar responder o mais rápido possível qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês postem aqui. É sempre um prazer. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.